Boa noite. Tribunal mantém a condenação do ex-ministro José Dirceu. No entanto, o petista poderá aguardar em liberdade. Ex-presidente da Rodrimar omite promessa de Temer sobre obra no Porto de Santos. E um dos donos do Grupo Libra diz que Coronel João Batista Lima Filho era arrecadador de dinheiro para o presidente da República. Ministro Edson Fachin deixa Maluf cumprir o resto da pena em casa. Atualmente, o ex-prefeito está internado no Sírio-Libanês com metástase. Ministério Público denuncia representantes da construtora do shopping JK Iguatemi. W Torre é acusada de pagar 3 milhões de reais a fiscais da prefeitura para escapar de impostos. União Europeia proíbe a importação de frango de 20 frigoríficos brasileiros. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já! Quase 3 meses depois da morte de um jovem eletrocutado durante a passagem de um bloco de carnaval no centro de São Paulo, laudo pericial aponta um fio desencapado e falha no equipamento de isolamento como causas do acidente. Esse laudo do Instituto de Criminalística, que está nas mãos do delegado responsável pelo inquérito, não foi divulgado oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Quem teve acesso ao documento foi a Rede Globo e, segundo uma reportagem, o laudo aponta uma falha no isolamento de componentes elétricos e um fio desencapado em uma câmera de segurança instalada em um poste da CET. Lembrando que no dia 4 de fevereiro, Lucas da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado após encostar nesse poste. As câmeras de segurança foram colocadas pela empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo para monitorar a passagem de blocos de carnaval. Segundo a reportagem, a Polícia Civil ainda quer outros laudos complementares, pois tem dúvidas sobre de onde veio a energia elétrica que matou Lucas. Se deste poste da CET, onde estavam as câmeras, ou de um outro de responsabilidade do Ilume, o Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de São Paulo. Até que o resultado desses novos laudos e outras provas fiquem prontos, será difícil indicar quem é o responsável por essa tragédia. Tentativa de assalto a ônibus na zona sul de São Paulo resulta em tiroteio e deixa 3 mortos e 4 feridos. O caso aconteceu por volta das 4 horas da tarde dentro de um ônibus intermunicipal na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, na zona sul. Um policial militar de folga que estava no coletivo presenciou a ação, reagiu e trocou tiros com os criminosos. Segundo a polícia, um bandido morreu. O PM também foi atingido e veio a óbito a caminho do hospital. O terceiro morto ainda não foi identificado. Outras 4 pessoas, entre elas o motorista, ficaram feridas. Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubo e furto de celulares na região central de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo vinha investigando a quadrilha há pelo menos 3 meses e conseguiu reunir centenas de fotos e vídeos dos criminosos, comprovando uma conexão entre os envolvidos, todos com várias acusações por furto e roubo de celulares. Segundo o delegado, a quadrilha agia sempre em grupo para confundir as vítimas. Enquanto um distrai, o outro faz a subtração, o outro dá cobertura e um quarto ou um quinto impede a pessoa, inclusive, de se voltar para ver o que está acontecendo. Além de cometer os crimes em regiões como Brás, a 25 de março e a República, o grupo agia também em grandes eventos da cidade, como a Parada Gay e o Carnaval, que reúnem milhares de pessoas. Dos 37 alvos de prisão, 20 são mulheres. Entre os suspeitos presos temporariamente está Sara Nogueira Sampaio, de 22 anos, que já tinha mais de 12 passagens pela polícia. A tendência nossa é ter menos preocupação com as mulheres nessas aglomerações, certo? Elas mais facilmente se misturam com as pessoas, sem chamar tanta atenção. Formaram-se algumas mulheres nessa escalada criminosa que já vem de anos. Os presos serão indiciados por furto e roubo, associação criminosa, que é o antigo crime de formação de quadrilha, e corrupção de menores. Nas regiões onde a quadrilha atuava, são comuns os casos de furto e roubo de celulares, que, segundo a polícia, agora devem diminuir. Teve um amigo meu que foi furtado ali no Farol até. E aí eu já evito bastante, ando com a mão no bolso, tudo. Já segurando o celular, já para evitar. Ando com a minha bolsa assim, segurando. Não abro, não fico atendendo celular na rua. É que aqui é complicado.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o recurso do ex-ministro José Dirceu. No entanto, o petista ainda pode recorrer em liberdade. O ex-ministro da Casa Civil de Lula não vai voltar para a cadeia agora, porque ainda há possibilidade de um novo recurso. O embargo de declaração, que não muda a condenação, apenas esclarece pontos da sentença. Dirceu foi condenado por Moro por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa a 20 anos e 10 meses. No ano passado, o TRF4 aumentou a pena dele para 30 anos, 9 meses e 10 dias. É a segunda mais alta na Lava Jato. A primeira foi de Renato Duque. O ex-diretor de serviços da Petrobras, ligado ao PT, foi condenado pelo tribunal a 43 anos de prisão. Na Lava Jato, José Dirceu chegou a ser preso em agosto de 2015 e, em maio do ano passado, por decisão do Supremo, foi mandado para casa, onde é monitorado por tornozeleira eletrônica. Neste processo, ele foi acusado de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Engevix por meio de contratos superfaturados com a Petrobras. Segundo o Ministério Público, Dirceu recebeu o dinheiro enquanto era julgado pelo Supremo no mensalão petista. O acórdão da decisão de hoje do TRF, uma espécie de resumo da sessão, deve ser publicado nos próximos dias. A partir daí, a defesa terá 12 dias para apresentar o recurso. Se for negado pelos desembargadores, o juiz Sérgio Moro estará autorizado a mandar prender o petista. O ex-ministro ainda é réu em outras 2 ações penais. Numa, já foi condenado por Moro a 11 anos e 3 meses de prisão, acusado de receber propina de uma fornecedora de tubos para a Petrobras e de ocultar o recebimento por meio de sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria. Este processo ainda não foi para a segunda instância. Na outra ação, José Dirceu teria recebido propina das empreiteiras Engevix e da UTC. Por enquanto, a tramitação desta ação está suspensa por ordem de Moro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da defesa de José Dirceu que tenta evitar a prisão dele. A palavra final sobre o caso deve ser da segunda turma do STF, que no ano passado mandou Dirceu responder ao processo em casa. Na decisão, Toffoli afirmou que, apesar de ser contrário ao entendimento vigente da Corte de que é possível a prisão após a condenação em segunda instância, iria seguir a maioria. Antes de entrar no Supremo, Dias Toffoli foi advogado do PT e trabalhou com Dirceu quando ele ocupava a Casa Civil no governo Lula. O ex-presidente Lula recebeu visita de familiares em Curitiba. Os filhos, Sandro Luiz e Luiz Cláudio, as 2 noras, além de um neto, estiveram na sede da Polícia Federal. Esta foi a segunda vez que ele recebeu visitas da família desde a prisão no último dia 7. Relator da Lava Jato no Supremo libera para julgamento denúncia contra o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, no caso do bunker, com 51 milhões de reais. A decisão é do ministro Edson Fachin. O julgamento será na segunda turma da Corte e não tem data para entrar na pauta do colegiado. Gedel, o irmão, deputado Lúcio Vieira Lima, e a mãe, Marluce Vieira Lima, são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As malas, com 51 milhões de reais, foram encontradas no apartamento em Salvador, em setembro do ano passado, e tinham impressões digitais do ex-ministro de Temer. A Procuradoria-Geral da República aponta como possíveis fontes do dinheiro propinas da Odebrecht, repasses do operador financeiro Lúcio Funaro e desvios de políticos do MDB. Os procuradores sustentam ainda que uma parcela do montante corresponde à parte dos salários de assessores que, segundo a Polícia Federal, eram devolvidos aos Vieira Lima. Atualmente, Gedel está preso em Brasília. O Ministério Público chegou a pedir o recolhimento noturno e a prisão domiciliar da mãe dele, mas os pedidos foram negados pelo ministro Fachin. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os bons costumes começaram a prevalecer no Supremo de forma surpreendente. Nos últimos 14 dias, de 5 decisões da Suprema Corte, apenas uma premiou a falta de ética. O tribunal empurrou Lula para a cadeia, manteve Palocci preso, converteu Aécio em réu e negou a Maluf um recurso, embargo infringente, que reabriria o debate sobre sua condenação.
A moralidade só não ficou invicta porque a segunda turma ressuscitou o ficha suja Demóstenes Torres, permitindo que ele se recandidate ao Senado. Com Lula, o Supremo reafirmou a regra da prisão em segunda instância e reaproximou José Dirceu do xadrez. Com Palocci, avalizou as prisões preventivas da Lava Jato. Com Aécio, feriu a invulnerabilidade do tucanato. Com Maluf, agora um preso domiciliar, o Supremo restringiu a hipótese de recursos aos larápios. Tudo foi obtido aos trancos, em geral pelo magro placar de 6-5. Uma evidência de que ainda há no Supremo quem se disponha a ser flexível com o roubo. O grande problema é que o brasileiro prefere não ser roubado. Boa noite. Em documento protocolado no Supremo, o ex-presidente da Rodrimar omite promessa de Temer sobre obra no Porto de Santos. E um dos donos do Grupo Libra diz que o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, era o arrecadador de dinheiro para o presidente da República. No final do mês passado, ao prestar depoimento, Antônio Celso Greco, da Rodrimar, afirmou à Polícia Federal que ouviu do então vice-presidente Michel Temer sobre a concessão de áreas no Porto de Santos. Vou ver o que posso fazer. O empresário relata que tinha ido conversar com o MDBista sobre uma obra que era de interesse da empresa. Agora, a defesa omite esse fato. No documento enviado ao Supremo, o ex-presidente da Rodrimar diz que os representantes da empresa nunca trataram sobre a concessão por meio de abordagens escusas com o poder público. Disse ainda que sempre tentaram o diálogo aberto e republicano com os órgãos que discutiam a agenda da Rodrimar. Greco foi preso no final do mês passado, junto com velhos amigos de Temer. Entre eles, o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, e José Yunes. Todos foram soltos após prestarem depoimento à Polícia Federal. E em depoimento à PF, um dos donos do Grupo Libra afirmou que o coronel Lima Filho atuava como arrecadador de dinheiro para Michel Temer. De acordo com o empresário Gonçalo Torrealba, o amigo do presidente, há mais de 30 anos, esteve pessoalmente na sede da empresa para solicitar o repasse de recursos financeiros à campanha eleitoral do MDBista. Aos policiais, disse que, como o caso ocorreu há mais de 15 anos, não se lembrava da data exata, mas afirmou que o pedido tinha o objetivo de financiar a campanha de Temer ao cargo de deputado federal. A última vez que ele disputou foi em 2006. O depoimento de Torrealba foi dado no começo do mês e está em sigilo. De acordo com o jornal O Globo, é a primeira vez que a PF obtém a confirmação de um dos investigados do caso de que o coronel Lima pediu dinheiro em nome de Temer a empresas do Porto de Santos. A versão de Torrealba é a mesma dos delatores da JBS Friboi. Segundo Ricardo Saldi, ex-executivo do Grupo Frigorífico, Lima Filho era o recebedor de propina para Temer. Ao responder um questionário dos investigadores, Temer disse que o coronel o auxiliou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como arrecadador de recursos. A defesa de Lima Filho não quis se manifestar. Na semana que vem, a Polícia Federal deve pedir a prorrogação desta investigação do Decreto dos Portos e alegar que ainda há muito material da Operação Scala para ser analisado. Nesta ação foram presos os amigos de Temer. O inquérito apura se Temer e aliados receberam propina das empresas do Porto de Santos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Uma consequência importante da decisão do Supremo Tribunal Federal em tornar o Aécio Neves réu é que validou as delações premiadas dos executivos da JBS e, com isso, demoliu parte do discurso do chamado quadrilhão do MDB, composto por Temer, Moreira e Padilha, além de outros que estão na cadeia, como Eduardo Cunha, Gedel, etc. Vão ter que arrumar outra desculpa, né? E agora a situação complicou mais ainda, porque o Gonçalo Torrealba, dono de uma empresa chamada Libra, contou que se encontrou com o João Batista Lima Filho, o famoso faz-tudo lá do Temer na questão do dinheiro, né? E essa empresa Libra deu R$1 milhão à campanha do Temer, do MDB, e ganhou uma concessão de 35 anos no Porto de Santos, sem pagar um tostão.
está devendo 2 bilhões e 700 milhões de reais à Companhia Docas do Estado de São Paulo. E além de não é aquela coisa, pago quando puder, não. Foi armada uma arbitragem fajuta para que se discutisse isso até as calendas. E essa arbitragem foi arquitetada por Eduardo Cunha e Michel Temer, segundo o Ministério Público. Mas o presidente Temer é inalcançável pelo braço da lei por causa do seu foro privilegiado como presidente. O mesmo não acontece com os seus amiguinhos que não têm foro privilegiado, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Espera aí, tá? Até. Representantes da construtora do shopping JK Iguatemi são denunciados por pagamento de propina pelo Ministério Público de São Paulo. A W Torre é acusada de pagar 3 milhões de reais a fiscais da prefeitura. O pagamento da propina foi feito no último ano do mandato do prefeito Gilberto Kassab, do PSD, e no primeiro ano do mandato de Fernando Haddad, do PT. O pagamento aconteceu entre os anos de 2012 e 2013, logo após a inauguração do shopping, um centro de compras de luxo que fica na zona sul de São Paulo. Segundo a denúncia, o esquema era encabeçado pelo ex-auditor fiscal Luiz Alexandre de Magalhães, envolvido na chamada máfia do ISS. Ele teria exigido 3 milhões de reais em espécie para não lançar valores devidos de IPTU e ISS referentes à construção de 2 a 3 mil metros quadrados de mezaninos. Ficou acertado o pagamento de 20 parcelas de 150 mil reais. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram uma conversa entre o fiscal e Williams Piovesan, representante da construtora W Torre. Eles combinam a entrega do dinheiro em uma boate. Segundo o MP, os dois não se encontraram pessoalmente. Laranjas foram enviados ao local para depositar e depois retirar o montante de dentro de um armário. Na casa de Luiz Alexandre, a polícia apreendeu uma planilha com anotações do controle dos pagamentos e a divisão dos valores entre outros funcionários da Secretaria de Finanças do município, integrantes da máfia. O fiscal ficava com 100 mil reais e repassava o restante para Ronilson Bezerra Rodrigues, então subsecretário, Eduardo Barcelos, ex-diretor de arrecadações, e Carlos Augusto de Lalo, ex-diretor de departamento. Todos foram denunciados por corrupção passiva. Além deles, o Ministério Público acusa por corrupção ativa o sócio proprietário da W Torre, Paulo Remy Gilê Neto, e o funcionário da construtora Williams Piovesan. A W Torre é citada nas operações Lava Jato e Greenfield. O delator do Banco Chain, Edson Coutinho, afirma que Paulo Remy Gilê Neto cobrou 18 milhões de reais em propina para desistir de uma licitação para a construção de um centro de pesquisas da Petrobras no Rio de Janeiro. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o executivo disse que recebeu ameaças para deixar a concorrência em prol do consórcio formado pela OAS, Chain e outras construtoras. Em nota, a W Torre disse que repudia a denúncia de que teria pago propina a fiscais da prefeitura para evitar cobranças de IPTU e ISS do shopping JK Iguatemi. E afirma também que Paulo Remy Gilê, então CEO da construtora, já prestou os devidos esclarecimentos ao Ministério Público. Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar ao deputado federal afastado Paulo Maluf do PP, mas nega direito de novo recurso da defesa. No julgamento, o ministro Edson Fachin, na qualidade de relator do processo de Maluf na Suprema Corte, concedeu a prisão domiciliar ao parlamentar, evitando assim que o habeas corpus, emitido em 28 de março por Dias Toffoli, fosse posto em votação. Desta forma, Paulo Maluf vai continuar cumprindo pena domiciliar na mansão dele em São Paulo. Atualmente, o parlamentar está internado no Hospital Sírio-Libanês para o tratamento de um câncer de próstata que, segundo o último boletim médico, está em fase de múltiplas metástases ósseas. Mais cedo, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de embargos infringentes impetrado pela defesa de Paulo Maluf. O placar terminou em 6 votos a 5. O desempate coube à ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, que defendeu o direito dos réus aos embargos, mas disse que no caso específico de Paulo Maluf, não havia os requisitos básicos necessários para conceder o benefício. Por isso mesmo,
adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tenho para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio e não valendo, portanto, outros requisitos. No caso concreto, negar provimento ao agravo, exatamente por considerar que a análise feita aqui apresentada pelo ministro Edson Fachin, pelo menos na parte da negativa de provimento ao agravo, neste caso, coaduna-se com a melhor conclusão e o melhor julgamento e que faz justiça no caso. Além de Carmen Lúcia, votaram contra o pedido da defesa os ministros Edson Fachin, Luiz Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Os votos a favor foram dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Em evento militar com a presença do presidente Michel Temer, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou que a banalização da corrupção é uma das ameaças à democracia. Temer e Vilas Boas participarão hoje em Brasília da cerimônia de comemoração ao Dia do Exército. O comandante do Exército afirmou em discurso lido pelo cerimonialista do evento que não é possível ficar indiferente aos mais de 60 homicídios por ano no país, à banalização da corrupção, à impunidade, à insegurança ligada ao crescimento do crime organizado e à ideologização dos problemas nacionais. Para ele, são essas as reais ameaças da democracia. No começo do mês, na véspera do julgamento no STF, que não concedeu um habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula, Vilas Boas causou polêmica ao dizer em uma rede social que o Exército não aceitava a impunidade. Após a cerimônia de hoje, o presidente Temer divulgou um vídeo no Twitter dizendo que a mensagem do general Vilas Boas foi uma homenagem à Constituição. E o comandante do Exército, na sua mensagem, mais uma vez, fez uma homenagem à Constituição brasileira. Aliás, na sequência da mensagem presidencial, o discurso era da mesma natureza. Confiança no Brasil, especialmente confiança nas nossas instituições. O tempo continua seco aqui em São Paulo, com índices de umidade do ar em torno dos 30%, o que já é considerado estado de atenção. A temperatura subiu um pouco à tarde, mas já voltou a esfriar aqui em São Paulo. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. Com a massa de ar seco ainda em atuação, o tempo segue firme aqui na capital até o final de semana, com temperaturas agradáveis. Olha só, o dia amanhã começa só com 15 graus, mas à tarde faz até 26. E tanto no sábado quanto no domingo, a máxima fica ali, em torno dos 25 graus à tarde, com muito sol, céu azul e nenhuma gota de chuva. A União Europeia proíbe importação de frango de 20 frigoríficos brasileiros. O Ministério da Agricultura pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio. Em votação unânime, os países do bloco europeu decidiram descredenciar 20 unidades brasileiras exportadoras de carne, especialmente de frango. A União Europeia alega que há deficiências no sistema oficial de controle sanitário do Brasil. A lista dos frigoríficos não foi divulgada. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os produtores nacionais de aves, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, foi a mais prejudicada. Ao todo, 12 unidades da empresa, maior exportadora de carne de frango do país, foram embargadas. No Paraná, já foram anunciadas férias coletivas em uma unidade. O embargo vai entrar em vigor 15 dias depois da decisão de ser oficialmente publicada. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a União Europeia era o principal comprador. O consumo da carne de frango no Brasil é cerca de 44 quilos por pessoa ao ano, atrás dos Estados Unidos e da China. Na terça, o Ministério da Agricultura liberou exportações de frigoríficos da BRF para a União Europeia. Havia um embargo interno. A suspensão ocorreu quando a empresa foi alvo da nova fase da Operação Carne Fraca, em março, que deflagrou problemas sanitários e salmonela em carne in natura em grandes frigoríficos do país. Há a possibilidade de alguns carregamentos chegarem à Europa antes da vigência da proibição.
E o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, pediu para que a ação do PCdoB sobre a prisão em segunda instância seja analisada pelo plenário da Corte. O partido tenta impedir que o condenado vá para a cadeia antes do trânsito em julgado, quando não há possibilidade de mais recursos. Se a tese for acatada, pode beneficiar o ex-presidente Lula. Para que o assunto entre em pauta, depende da presidente do Supremo. Carmen Lúcia resiste a colocar a matéria em votação. A Assembleia Nacional de Cuba confirmou hoje Miguel Díaz-Canel como sucessor de Raul Castro à frente da ilha caribenha. Miguel Díaz-Canel recebeu 603 dos 604 votos possíveis na Assembleia Geral e a eleição marca a primeira vez em quase 60 anos que Cuba será governada por uma pessoa de fora da família Castro. Em seu primeiro discurso, o novo presidente se comprometeu a dar continuidade à Revolução Cubana, em um momento histórico e crucial para o avanço na atualização do modelo econômico e social do país. Apesar de ser o primeiro civil na presidência desde 1976, a eleição de Díaz-Canel não significa necessariamente uma mudança política no regime ditatorial. Nascido em 1960, um ano depois da Revolução Cubana, Díaz-Canel cresceu no Partido Comunista Cubano como funcionário exemplar. E o ex-presidente Raul Castro afirmou que ele foi o melhor e único sobrevivente de um grupo de jovens dirigentes que a cúpula cubana decidiu preparar para ocupar cargos no alto escalão do governo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite. Até amanhã. Neste domingo, 3 da tarde, confira a partida entre Santo André Apaba e Sampaio Basquete ao vivo, pela Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, todo seu.